Aleluias. Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia já comigo em Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. Ontem eu já fiz esse agradecimento, mas eu queria fazer novamente aos irmãos que nos apoiaram ali no nosso retiro do Busca dos Jovens. Foi uma bênção, porque sem a colaboração de todos, principalmente do Espírito Santo, nada do que foi feito poderia ser feito. Então só tenho que agradecer aos irmãos. Como eu falei ontem, eu não vou nem citar aqui o nome das cozinheiras que se disponibilizaram de estar fazendo a comida ali pra gente, porque certamente eu vou esquecer o nome de alguma. Eu não estou a fim de arrumar problema para minha cabeça, amém? Então amém. Malaquias 4, no versículo 6. O tema dessa palavra de hoje se chama Cuidando do Coração. Diz assim a palavra de Deus, minha versão pode estar um pouco diferente. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Irmãos, nós temos aprendido já há algum tempo que há certas caixinhas em nossa vida que nós temos que fechar. Porque durante muito tempo há coisas em que nós carregamos que vêm de lá de trás de nossos familiares, seja de tios, seja de avós nossos antepassados. E essas coisas que nós temos aprendido, que são umas caixinhas que hoje nós podemos dar o nome de maldições, que nós trouxemos de lá de trás, de nossos familiares. O Velho Testamento termina falando sobre maldições. E eu queria entrar aqui com os irmãos que lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, você não precisa abrir a sua Bíblia lá, vai dizer que todas essas coisas que o Velho Testamento traz para nós, serve como de lição nos dias de hoje. Porém, eu quero falar aqui de uma família em que durante 2, 3 gerações foi escravizada por conta de que não resolveu problemas do coração. Para começar, eu quero falar de um rei chamado Joás. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, no capítulo 24. 2 Crônicas, no capítulo 24. Se você for ver a história de Joás, eu não vou enfatizar tanto a história dele, não vou entrar tanto aqui na história dele. Eu vou aqui mais mostrar aqui para você o erro que ele cometeu. Mas se você for ver, Deus foi gracioso com Joás. Deus usou de benevolência para Joás. Mas a Bíblia vai falar assim, a partir do versículo 17. Porém, depois da morte de Joiada, 2 Crônicas 24, 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Olha o versículo 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo. Ele lhes disse assim: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor também, Ele vos deixará.
E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Veja bem, esse profeta morreu por levar uma palavra de confronto a uma nação que tinha se desviado dos caminhos do Senhor, e o rei dá ordens para que mata ele. Aí no versículo 22 diz assim: assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai desse profeta chamado Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse, algumas traduções podem dizer diferente, o Senhor verá e o requererá. E outras traduções pode estar falando o seguinte, que ali na hora que ele estava morrendo, ele falava assim: Deus, o Senhor está vendo essa situação, então faça justiça. Então você já começa a diagnosticar que no coração desse rei tinha uma arrogância. Uma arrogância de não querer escutar aqueles que vinham trazer uma palavra de confronto, aqueles que vinham trazer uma palavra de exortamento. O rei começou a elevar o seu coração. Como eu falei, eu não vou entrar tanto aqui na história de Joás, mas se você quiser ver a história dele, a partir aqui do versículo, do capítulo 22, a partir do versículo 10, você vai ver que começa uma história ali que Deus usa de benevolência para Joás. Logo depois dele, vem o seu filho sucessor chamado Amazias. A história de Joás, o final dela não foi bom, não foi legal. A Bíblia vai falar que o final da história de Joás, ele foi assassinado. Houve uma conspiração ali de um dos servos dele e que o mataram. Ele foi assassinado, mas o seu filho Amazias pega então, toma ali o reino depois da sua morte. E a Bíblia vai falar que Amazias também começou até bem, mas o final dele não foi também legal. Eu também não vou entrar aqui na história de Amazias, mas a partir do capítulo 25 você pode perceber aqui a história dele, que vai até no versículo 28. Isso, vai até no versículo 28. E você vai ver que Amazias também foi assassinado. Então você já começa a ver que tem um certo problema dentro dessa família. Amazias, por causa da sua idolatria, ali, por causa da sua arrogância, não houve também o conselho de um profeta. Mas então, eu vou chegar aqui numa parte onde eu quero chegar com os irmãos. No capítulo 26. Aqui nós vamos chegar num rei chamado Uzias. Um rei que teve toda uma oportunidade de mudar a história dessa família. Veja bem, ele teve o avô Joás assassinado. Depois ele teve o pai Amazias assassinado. Mas agora ele tem uma oportunidade de mudar tudo isso, de mudar um histórico familiar que vinha de tragédias horríveis, tragédias de maldições horríveis. Aqui ele trazia assassinatos que os próprios servos ali conspiraram contra o seu avô, o seu pai, mas ele tem a chance de mudar. Então ele pega esse reino aqui, o reino de Judá. Uzias pega, é posto como rei de Judá. Aos 16 anos de idade, como diz aqui no capítulo 26, a partir do versículo 1. Aos 16 anos ele pega esse reino de Judá, para você entender o contexto histórico. Ali, como já havia acontecido essas duas tragédias, ele pega um reino totalmente quebrado. Se você for ver politicamente, era totalmente reinos ali já corrompidos. Reinos ali totalmente já desacreditados. O povo ali tinha sofrido já por 2 gerações com notícias trágicas sobre os governantes ali da sua nação. Mas então eu não sei o que Deus viu nesse homem chamado Uzias, nesse menino que aos 16 anos de idade foi colocado como rei.
Porque certamente ali em Judá haveria até então homens com características até pessoais, físicas, eu posso dizer até que intelectuais, mais aprimoradas até do que Uzias. Só que eu vejo que Deus vê algo diferente no coração de Uzias. E a palavra diz assim a partir do versículo 1 do capítulo 26: então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e reinou 50 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Versículo 4 vai dizer assim, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. E no versículo 5, ele começa a dar a chave ali do porquê que algumas coisas durante algum tempo deu certo na vida de Uzias. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez o quê? O quê? Prosperar. Veja bem, quando nós estudamos a palavra em momento nenhum, eu vejo que ela revoga ou proíbe o homem buscar a felicidade. Muito pelo contrário, o que eu vejo é que a palavra ela dá até o caminho para o homem para buscar a felicidade que ele tanto deseja. Talvez a felicidade para alguns seja um bem financeiro, seja um bem familiar, seja um bem sentimental. Como nós vemos lá em Salmos no capítulo 1, bem-aventurado é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, em outras palavras, pode falar que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, a palavra então, ela me dá já o projeto para me buscar uma felicidade. O que? Meditar nessa palavra dia e noite, meditar nessa lei dia e noite. Até então, Uzias estava fazendo corretamente, ele estava buscando essa felicidade, em que se nós vamos começar a ler nos versículos seguintes, nós vamos ver que esse homem ele revoluciona a história ali de Judá. Ele teve a chance ali até de ser maior do que Davi, seu antepassado, que até então era considerado aqui o homem segundo o coração de Deus. Mas ele não estava cuidando de algo em que vinha dos seus antepassados. Ele não estava cuidando do seu coração. Ele não estava cuidando de uma arrogância, do orgulho. Mas eu quero te levar a entender até onde que Deus levou esse menino aqui, esse jovem de 16 anos de idade. Vamos continuar lendo então a partir do versículo 6. Olha bem, no versículo 5, lemos que enquanto ele andou pelo conselho de Zacarias, Deus o fez prosperar. Aí olha bem o que diz o versículo 6. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gade, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou as cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os árabes que habitavam em Gur, Baal, e contra os meunitas. Olha bem, esse homem, ele foi tão ajudado por Deus que ele chegava até no meio dos seus inimigos, e edificava até ali cidades. Ele estava se tornando um homem forte. E o versículo 8 continua dizendo: os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. A ponto de que ele foi tão ajudado por Deus que os seus próprios inimigos começaram a dar presentes a eles.
Um menino que tinha tudo para crescer revoltado, um menino que tinha tudo ali para crescer, até então em depressão, por ter seu avô, por ter seu pai ali assassinado, mas ele vê ali a graça de Deus, ele vê que Deus ali começa a ajudar. Também Uzias edificou, versículo 9, torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então você já vê que não era um cara preguiçoso, não era um homem parado, não era um homem ali que ficava estático, não, muito pelo contrário, ele se movimentava. E Deus ajudava ele em tudo o que ele fazia. Ele fortificou ali aquela nação. Ele edificou ali as principais cidades. Ele fortificou ali a capital ali, Jerusalém. Ele começou a fortificar todas as cidades. Ele edificou tudo quanto ele poderia para que os inimigos não atacassem. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, versículo 11. Que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feito por mão de Jeiel, chanceler, e Maacéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes, dos pais, varões valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Veja bem, esse exército de varões valentes, a Bíblia fala para mim que era varões valentes, era de 2.600 homens. Eram homens que não temiam nada, eram homens que você pode ter certeza que quando a coisa estava feia na guerra, esses caras chegavam, não havia modo de negociar com eles, não havia modo de conversar com eles, não, eles já chegavam, era para resolver o problema, tudo debaixo das mãos desse rei. E se não bastasse isso, ele tinha mais um exército de 307.500 homens. Olha o quanto que Deus ajudou esse cara. Esse cara, ele fortificou altamente a sua vida pessoal, a sua vida social, a sua nação, a sua cidade onde ele morava. Mas não se assuste em achar que ele não estava edificando o seu coração. Ele não estava fortificando o seu coração. E ainda continua. Versículo 14, e preparou-lhes Uzias para todo exército, escudos e lanças, e capacetes, e couraças, e arcos, e até fundas para atirar pedras. Olha o versículo 15, o que esse homem fez? Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros. Esse homem, ele se reunia então com engenheiros para conversar, o que a gente pode fazer para melhorar aqui nessa cidade? Como que a gente pode fortificar de ponto que o inimigo está distante? Nós fazemos armas e que eles não precisam se aproximar. Daqui nós já atacamos eles. Que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. Aí termina assim o versículo 15, a parte B. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Gente, a Bíblia está falando assim, que ele foi maravilhosamente ajudado. A Bíblia não está falando que ele foi ajudado. A Bíblia está falando que foi maravilhosamente ajudado. Até que se tornou forte. Você já parou para pensar a sua vida mais ou menos há um ano atrás? Você já parou para pensar a sua vida mais ou menos há 10 anos atrás? Como que muitas vezes
você, chegamos arrebentado diante de Deus, sem nada. E talvez a nossa vida passou por uma revolução, como passou aqui a vida desse rei. Fortificamos tantas coisas, edificamos tantas coisas, edificamos projetos de construir a nossa casa própria, fortificamos a nossa parte financeira, a ponto que nossa conta se acha, vamos dizer, estufada, gorda, de tanto dinheiro que nós temos. Eu não estou falando que é errado você ter dinheiro não, meu irmão, muito pelo contrário. É uma graça do Senhor você ter dinheiro. Que delícia que é ter dinheiro. Que gostoso que é ter dinheiro. Exatamente, faz o Pix. Quem quiser ver a chave, pega meu celular. Mas você já parou para pensar nisso? Meu Deus, como que era a minha vida há uma década atrás, há um ano atrás, há 5 anos atrás. Um menino que era de 16 anos de idade, Deus pega, vê esse menino, vê alguma coisa que outras pessoas não viram nesse menino. Talvez pessoas ali até então, quando colocaram ele, alguns até ali poderiam estar desacreditados, falando, olha, o que o menino de 16 anos de idade vai fazer num reino em que os 2 reinos anteriores que passaram, os 2 reis foi assassinado. Que esperança que nós vamos ter de um menino desse jeito? Mas a Bíblia fala que a atitude dele, até então por um momento, foi se você for ler essa palavra, você não prestar atenção, você vai achar que a atitude dele até por um momento foi sábia. Depende do seu modo de vista, porque por um momento até foi, ele buscou andar nas visões ali de Zacarias, mas ele poderia ter tomado cuidado de chegar e falar, Zacarias, olha, por favor, eu não quero cometer os mesmos erros que meus antepassados cometeram. Antes de eu fortificar cidades, antes de eu edificar cidades, antes de até de eu ser ajudado, antes de até eu receber presentes dos meus inimigos, vem cá, eu tenho algo dentro de mim que precisa ser primeiro consertado. Você às vezes não está entendendo o porquê. Só que a partir do versículo 16, a Bíblia vai falar assim, ó. 26, 16. Olha bem. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram a Uzias. Eles disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante ao Senhor. Mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso do Senhor, sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Veja bem, o que eu estou falando aqui para os irmãos? Ele não cuidou daquele problema, daquela caixinha que estava aberta no coração dele. Até então ele fortificava as cidades, ele edificava as cidades, ele estava fortificando tudo, ele fortificava Jerusalém, fortificava a Elate ali, aquela cidade que ele edificou. Aquilo lá era uma cidade militar, era um centro militar. Ele se tornou poderoso, a sua fama chegou até no Egito. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, se você for pesquisar o Egito naquela época, Egito era um império poderosíssimo. Poderosíssimo, e a sua fama chega até nesse lugar. Ó, tem um tal de Uzias aí que, cuidado,
esse cara é poderoso. Olha, cuidado, porque subiu um menino lá de 16 anos de idade que está fazendo uma revolução lá pelas terras de Judá, hein? Cuidado. Mas enquanto a sua fama corria, enquanto a sua moral, porque hoje em dia o que nós mais buscamos é a aprovação das pessoas lá fora. É muito mais bonito, parece, que eu buscar uma aprovação, sabe, pessoal, sabe, pelo meu exterior do que interior. Ele estava buscando uma aprovação mais exterior do que interior, porque existia até então um monstro dentro dele que estava sendo alimentado de acordo com os anos se passando. Passa-se os anos, esse monstro um dia vem para fora. Essa caixinha que estava aberta, um dia ela revela então um monstro, chamado arrogância, exaltação, orgulho. E quantas vezes, muitas vezes durante a nossa vida, sabe, nós lutamos por uma casa própria, nós lutamos para o bem da nossa família, para que coma bem, para que nós tenhamos um bem-estar, mas nós não cuidamos de coisas que estão dentro do nosso coração, coisas que chegam depois durante anos e casamentos começam a se destruir, porque não foi cuidado lá atrás. E a Bíblia vai falar do seguinte, a partir do versículo 19, então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então aquele monstro já não ficou mais só dentro dele. Aquela lepra já não estava mais dentro dele, já saiu para fora. Para você ver a gravidade de um coração que não é cuidado. De não fechar caixinhas que estão abertas ainda em nossa vida. Olha o versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente, ou apressadamente, em outras traduções, vai dizer que o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. A Bíblia vai falar assim, aqui no versículo 19, que ele fica indignado pelo que o sacerdote fala para ele. Talvez até então eu imagino ali o que esse sacerdote Azarias, até por um momento estava conversando ali com ele. Falou, Uzias, olha, a sua intenção até então pode ser boa, de vir querer queimar incenso ao Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa, o seu coração já está corrompido, meu filho. O seu coração já não compete mais, está dentro daquilo que é sagrado. Algo que eu aprendo aqui, não me meter em lugares que eu não sou chamado. Não me meter em coisas em que Deus não falou para mim se meter. Ficar no lugar em que o Espírito Santo falar para mim ficar. Para mim ficar em lugares onde o Espírito Santo quer que eu fique, senão eu vou arrumar problema para a minha vida. Senão eu vou arrumar confusões para a minha vida. E isso não vai ser bom. E Uzias fica indignado contra Azarias. Eu imagino Uzias olhando para Azarias, porque até então, se você não tem essa informação, irmão, eu acredito que muitos aqui já têm, mas Azarias, por ser o sacerdote, ele tinha um escrito aqui na testa. O coração ali de Uzias já estava corrompido, não dava mais para ele fazer aquilo.
Ele já não tinha mais aquilo que estava escrito ali na testa ali daquele sacerdote. O que tinha escrito na testa do sacerdote? Exatamente. A Bíblia vai falar, se você for pegar as características do que o sacerdote ali se vestia. Ele andava com escrito na testa que dizia santidade ao Senhor. Por ele já estar com o coração ali corrompido, ele já não podia mais nem chegar perto ali daquele altar do incenso. A hora que ele olha para o sacerdote, ele vê aquele escrito, eu garanto para vocês, irmãos, que a hora que ele viu aquele escrito, santidade ao Senhor, na mesma hora, a lepra já apareceu na testa dele. Porque ele estava lidando com coisa santa. Ele se esqueceu de tudo aquilo que ele recebeu há anos atrás. Ele se esqueceu de toda a benevolência que Deus tinha dado para ele. Ele se esqueceu de honras que ele tinha recebido, até de inimigos. Ele se exaltou tanto em que essa própria atitude dele já demonstra o seguinte: olha, eu a partir de hoje, eu que sou o sacerdote dessa nação, e eu que sou o rei dessa nação, eu não preciso mais de ninguém, eu não preciso de mais de conselho de ninguém, eu faço tudo sozinho. E por ele querer fazer tudo sozinho, o versículo 21 fala o seguinte: assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada. Eu vou ler de novo. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais os atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Olha o versículo 23. E dormiu Uzias com seus pais, e os sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou no seu lugar. Que coisa, hein? O homem que fez tantas coisas, acabou sozinho, acabou morando sozinho, até o dia da sua morte, com lepra. Não se atentou que quanto mais alto ele ficava, talvez não, me desculpa, quanto mais alto ele ficava, com certeza, maior teria que ser a humildade dele. Porque sempre tem aquele ditado: quanto maior você for, talvez maior pode ser a queda. Um rei que chegou a lugares que, se você for pesquisar a história de muitos reis de Israel e de Judá, não chegaram nem na metade. Há vestígios até aqui de reis que reinaram durante 2 meses só. Mas esse homem, ele foi ajudado por Deus. E se esqueceu disso no final da sua vida. Acabou sozinho, morando sozinho, leproso. Eu quero te levar a você pensar melhor nesse contexto. Imagina, durante as festas das Páscoas, que era para celebrar a libertação do povo do Egito. Vai achando você que era qualquer festinha que aquele povo fazia. Não era, não. Era festa mesmo. Eles paravam a nação.
Só que aquele rei não poderia estar no meio daquela festa. Ele teria que estar sozinho, porque ele era leproso. Não, mas ele não poderia nem estar ali no meio dos mendigos, ali nas esquinas. Não, porque ele era leproso. Não, mas nem os seus filhos, nem Jotão, o seu filho, não podia lá dar um abraço nele e falar: pai, olha, que Páscoa linda que está sendo, eu desejo ao Senhor uma feliz Páscoa. O filho dele não poderia fazer isso? Não, porque ele era leproso. Mas nem a sua mulher ali, talvez mandar uma concubina ali para ele, nos dias de frio. Talvez nada ali poderia aquecer ele nos dias de frio. Uma concubina, uma das mulheres que ele tinha. Não, porque no final da vida dele ele ficou leproso. Sabe o que isso me remete? A me lembrar o que Natã fala para Davi. Poxa, Davi, Natã recebe a palavra ali de Deus e Natã olha para Davi e fala: poxa, se era pouco que eu te dei, por que você não pediu mais então? O que faltava para Uzias? Não faltava mais nada. Mais nada. Talvez nenhum cachorro poderia se aproximar daquela casa. Ele estava sozinho, porque ele era. Acho que está na hora de nós cuidarmos de certas, desculpa, irmão, por essa palavra, de certas lepras que estão dentro de nós. Talvez a nossa volta parece que está tudo bem. Nós estamos como até Uzias, seguindo os conselhos de Zacarias, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Talvez seu trabalho está indo bem, sua família está ótima, mas você precisa cuidar desse negócio que está aí dentro de você. Eu preciso cuidar de um negócio que está dentro de mim. Talvez lá na frente pode arruinar toda uma história que eu construí lá atrás. Curva a sua cabeça. Nós cantamos uma música que diz que eu jamais serei o mesmo. Senhor, nós cantamos uma canção que diz que se o Senhor tocar em meu coração, eu jamais serei o mesmo. Ah, Pai, mostra aquilo que precisa, Pai, ser cuidado dentro dos nossos corações. Talvez esteja tudo tão bem, talvez esteja tudo dando até certo, Pai, mas existem coisas ainda pendentes, em que com o decorrer dos anos, dos meses, só tem crescido e nós não temos percebido isso. Ah, Pai, mas se tão somente eu tocar no Senhor, o Senhor é suficientemente poderoso para curar, para, meu Pai, não deixar que nada, meu Pai, possa destruir toda, meu Pai, uma história, que nada, meu Pai, possa apagar. Meu Deus, cuida dos nossos corações, Pai. Cuida dos nossos corações. Como diz o salmista:
Me dá um coração puro, meu Pai. Ah, meu Deus, assim como Davi foi o homem segundo o coração do Senhor, que assim, meu Pai, nós também almejamos esse principal sucesso, meu Pai. Eu posso ter várias coisas, mas o meu sucesso, meu Pai, o meu sucesso verdadeiro é ter um coração sarado, um coração, meu Pai, em que seja segundo o teu. Um coração, meu Pai, em que o Senhor se agrada. Um coração em que o Senhor olha, meu Pai, e tem amor por esse coração. Cuida de nós, meu Pai, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei